Glória a Deus. A igreja encontrou? Amém. É 1:18. Ajuda aqui, irmã. Evangelista, por favor. Sabe o controle? Capítulo 1 de Coríntios, Então, os irmãos que encontraram, versículo 18. fiquem de pé. Vamos para a leitura da palavra, né? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ou seja, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Amém. Deus querido amado Pai, assim como teu servo já me entregou em tuas mãos, oro pela vida da igreja e daqueles que também hão de ouvir esta palavra. Ó Santo Espírito de Deus, nos ensina, Senhor, nos esclarece, nos edifica, segundo a tua vontade e teu querer. Dá-nos a graça, Senhor, da compreensão desse texto bíblico, daquilo que estás a nos ensinar através desta palavra, de forma que haja santificação, renovo e restauração espiritual em nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Amém. Pode sentar. Porque preste bastante atenção. Aleluia, Jesus. Assim como falou o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no versículo 18, o apóstolo Paulo faz esta afirmação: porque a palavra da cruz
Ai, irmãos, é loucura para os que, aleluia, perecem, né? Aleluia. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Palavra, pastor? Sim. Paulo levou a mente dos coríntios a se lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Deus está de novo elevando também a nossa mente e nos fazendo lembrar da importância desse sacrifício. Aleluia. De formas que venhamos entender e compreender o tamanho da graça, bondade e justiça do nosso Deus. O que é a palavra? É a mensagem. Amém? Amém. Na cruz, Deus comunicou ao mundo e até hoje comunica, através da pregação do Evangelho às nações da terra, que Ele nos ama e deseja nos salvar. Quem ouve essa mensagem desta noite? Amém, Jesus. Aleluia. Deus ama o ser humano e deseja salvá-lo do pecado, da desobediência, da rebelião, do engano, do engodo de Satanás, da opressão maligna. Deus deseja não só salvar, Deus deseja também santificar esta alma, purificar a sua alma, purificar os nossos pensamentos, nos transformar numa nova pessoa, de forma que sejamos luz para a glória do seu nome. Aleluia. E assim venhamos desfrutar da luz graciosa da sua presença eterna. Você entende isso? Aleluia. Ele deseja nos salvar, não só destas coisas, mas também da condenação que está por vir, do juízo vindouro, do juízo final. E Deus grita grandemente através dos seus servos, através da igreja, através dos seus ministros, dos seus servos e servas aos quatro cantos da terra, que Ele ama o ser humano e deseja salvá-lo. Aleluia. Aleluia. Da destruição, da mão do inferno. Amém. Amém. Então a mensagem da cruz, igreja, ela é cheia de lições. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha a mensagem da cruz. Deus amou o mundo de tal maneira, e Jesus ministrou essa mensagem a Nicodemos. De tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Jesus. A cruz exige renúncia. Primeira palavra da noite. Olha para cá e entende isso. Renunciar aos desejos do seu coração, renunciar aos seus projetos, renunciar o direito de viver a sua vida para viver os projetos de Deus. Aleluia. Você tem coragem para isso? Você entender o sacrifício da cruz? Aleluia, Jesus. Quem nos dá esta missão? O próprio Senhor Jesus nos dá esta missão. Ele se esvaziou da sua glória e se fez como um de nós, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário e pagar o preço para a nossa salvação. Ele esvaziou-se da sua glória, disse o apóstolo Paulo.
Olha só, um Deus Todo-Poderoso, exaltado em glória, sai do seu trono e se faz como um ser humano, e vem, anda, vive por um tempo em nosso meio, e nos ministra a mensagem de salvação, e nos dá a graça de conhecermos e entendermos quem somos nós e por que necessitamos dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso é justiça de Deus. Isso é justiça do Eterno, igreja. Amém? Amém. Para a gente estar hoje falando de Jesus, ele deixou o trono de glória, sofreu toda humilhação e se deu por mim, por você e por aqueles que eu crer nele na cruz do Calvário. A igreja não poderia ter esquecido isso. A igreja não deve esquecer isso. Precisamos renunciar. Precisamos viver os projetos de Deus. Estou falando de projeto de Deus, irmão. Precisamos entender que no Evangelho cristão há uma renúncia, para que a vontade, uma renúncia nossa, para que a vontade de Deus em nós venha acontecer. Entendeu? Porque se não houver uma renúncia em nós, tem muitos projetos que Deus tem anunciado na nossa vida, mas se não houver uma renúncia em nós para vivermos o projeto de Deus, certamente você não vai viver o projeto de Deus. Por quê? Pelo fato de não renunciar e confiar em Deus e viver os projetos de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então a mensagem da cruz fala de amor, fala de renúncia, fala de amor. Temos amado o Senhor, temos visto o amor de Deus, e é um amor tão inexplicável que nem os ministros, mais abençoados do Santo Evangelho, que ministram a palavra do Senhor, conseguem explicar a dimensão desse amor. Porque o apóstolo Paulo fala que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Deu para entender? Aleluia, Jesus. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele orou por nós, intercedeu por nós, se compadeceu de nós e nos trouxe para o seu reino. Aleluia. Nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Aleluia. Olha o amor de Deus por nós. Então a mensagem da cruz tem renúncia, mas também tem amor. Aleluia. Um amor altruísta que se entrega, que se doa. Jesus se deu completamente pela noiva, e a noiva tem se dado completamente pelo noivo de Caia Shaddai. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, vamos despertar. Os dias que estão por vir são sombrios. Vai ser necessário adorar conscientemente, sabendo os riscos que está correndo, vendo e ouvindo falar de notícias desagradáveis, igreja. Aguardar a vinda do Senhor, os céus rasgar em glória, e a igreja do Senhor ser arrebatada, igreja. O fim está se aproximando, igreja. O apóstolo Paulo nos lembra que nesse tempo, quem tiver é como se não tivesse. Não se apegue, irmão, às coisas materiais, às coisas desse mundo, à posição, ao poder.
Verdade, Jesus. Aleluia. A Bíblia nos avisa. Ei, você que tem bens materiais, viva como se não tivesse. Você que está cursando faculdade, curse sua faculdade, mas entenda, a qualquer momento a trombeta pode tocar e você pode ser arrebatado desta terra e tudo vai aqui ficar. Verdade, Deus. Você crê no arrebatamento? Creio, Jesus. Aleluia. Deus. Foi para isso que ele veio, para nos preparar para esse grande evento, para nos salvar, nos purificar, nos santificar, nos regenerar e nos levar para Ele. E foi Ele que disse, João escreveu em João 14, Ele disse que voltaria e que levaria os seus para Ele. E o Senhor está voltando, igreja. Observe o que está acontecendo. Estuda as Escrituras e veja o andamento das coisas. Tudo aponta para o fim. Aleluia. Aleluia, Deus. E a gente está vivendo como se a gente fosse passar o resto da eternidade aqui. Sabe-se lá o que vai acontecer amanhã. E cara, quem é que sabe? Aleluia, Jesus. Quem pode fugir daquilo que Deus decretou, daquilo que Deus projetou? Quem pode fugir do cumprimento da palavra de Deus? Quem? Alabacé do Capaché. Mas nós ainda estamos vivendo, irmão, como se a gente não precisasse estar muito perto de Deus. Nós estamos falando de sacrifício da cruz. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus. Como é que nós temos recompensado o nosso Senhor? Que valor temos dado a esse sacrifício? Como temos tratado essa graça de sermos chamados seus filhos e de estarmos na sua presença, de ouvirmos a sua voz. Na cruz há amor, mas diga comigo, também há justiça. Também a justiça. Aleluia, Na Jesus. cruz há justiça. Eita glória! Aleluia! Recala cega. Olha o que Paulo diz. Para os que não têm o Espírito de Deus, para aqueles que não confessaram Jesus, que não creem em Jesus e nem nas suas palavras, essa mensagem que eu vos prego nesta noite é loucura. É tipo eles olhar para mim e dizer, ele não sabe o que diz, deve estar louco, não faz sentido. Ei, o mundo não entende porque rejeitou a salvação em Cristo, não creu nele, na sua palavra, nas suas promessas, o rejeitou. A incredulidade condenou estes à eternidade de tormento. Mas a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, aqueles que ouviram falar de Jesus, que ouviram a sua mensagem, o seu evangelho, a sua palavra, que creram nele, confessaram o seu santo nome, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, aleluia, e confessaram como Senhor e Salvador da sua vida. Ei, igreja, esses não podem se confundir, porque tem o Espírito, porque habita nele o Espírito Santo de Deus. A igreja, ei, a igreja tem a luz do Espírito, aleluia. Então esta palavra não é loucura, esta palavra é salvação, é livramento do engano, ei, é quebra de correntes. Essa palavra lança por terra os maus pensamentos, e como diz o apóstolo Paulo, todo principado e potestade é lançado por terra mediante a verdade desta
quer dizer isso? Mas a mensagem do Evangelho para os salvos é poder de Deus. Olha a diferença. Quem não é salvo, ouve a mensagem e acha que é loucura. Mas quem é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ouve a palavra e diz: Deus está salvando. Esta palavra é uma palavra de salvação. Eis que o poder de Deus é manifesto nesta palavra, e esta palavra poderosa para salvar, santificar, purificar, regenerar e transformar a vida numa pessoa nova, iluminada, restaurada e abençoada pelo Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. Você está entendendo, igreja? Aleluia, Jesus. Ele nos amou, pagou o preço para nos ter na presença de quem? Dele. Irmãos, busquem o Senhor. Busquem o Senhor enquanto é tempo. Aleluia, Jesus. Deseje a presença dele. Busque estar nos pés dele, igreja. Busque se fortalecer debaixo das asas do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia! Porque os dias são maus. Oh, meu Deus. A gente vê hoje, irmãos, eu fico triste, nós ficamos. Oh, irmãos, está voltando sede. Sede de quem? Da presença de Deus, irmão, é triste. É, Deus. Não há desejo de estar no culto, irmão. Perseverança em estar no culto, irmão. O que vai ser? Irmão, o negócio vai arrochar. E cada um, ai pastor, eu vou explicar de novo. Porque, irmão, por enquanto eu estou aqui. Vou te explicar de novo, que quando chegar o meu dia, eu creio, eu oro ao Senhor que levante outro para continuar falando no seu ouvido e lembrando que você necessita da presença dele. Aleluia, Jesus. De estar aos pés dele, irmão. Verdade, meu Deus. Olha, irmão, cada crente é responsável diante de Deus pela sua vida espiritual. Cada pessoa deve zelar da sua vida, do seu relacionamento com Jesus, deve crescer nesse relacionamento, amar e servir de todo o coração. Para isso, fomos vocacionados para servir ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. O que a gente fala, irmão, hoje, qualquer coisinha, qualquer coisa, aquele lá a gente justifica com qualquer coisa para não chegar na casa de Deus. Irmão, os cultos são cultos a quem? De adoração a quem? A Deus. Você tem um compromisso com quem, irmão? Você tem um compromisso com Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Igreja do Senhor, você tem um compromisso com Deus vivo para o seu próprio bem. Igreja do Senhor. O que eu estou falando, estou avisando a igreja, porque o que acontece? A gente fica, tipo, não consegue chegar e a gente vai se acomodando. Qual é o perigo que eu corro, pastor? O perigo que eu corro, irmão, é de me acomodar demais, achar que é normal, e daqui a pouco já não tenho mais em mim vontade nenhuma, nem de vir e nem de fazer nada para Deus. Por quê, irmãos? Porque quando você começa a buscar o Senhor, isso aí, irmão, é você. Começa a buscar Deus de coração. É você dizendo para Ele: Senhor, eu te busco. Estou aqui, fala comigo. Olha, relacionamento diário com Deus vivo, que pagou um preço por você, que te salvou, que te
guardou debaixo das asas dele. Tá bom? Mas quando a gente começa a se afastar da luz, irmão, não me leve a mal não, igreja. Mas é que eu tenho visto isso. Às vezes não dá para a gente chegar na igreja, mas dá para a gente resolver os nossos interesses. Às vezes eu não entendo isso. Não dá para mim ir para o culto, mas dá para mim resolver outras coisas que é do meu interesse. Não dá para mim buscar a Deus, não dá para mim me curvar diante do Deus vivo, mas dá para mim resolver coisas do meu interesse. Eu vou usar a minha própria casa, irmão. Minha casa é desse jeito também. Eu vejo pessoas dentro da minha casa dessa forma, que acham que perder um culto é normal. Não é normal, nunca foi normal perder culto. Existe, o que é que existe? Existe as necessidades, que às vezes nos faz faltar um culto, não é verdade? 2, mas nunca porque você quis ou desejou. Aí há uma diferença, porque houve uma necessidade. Amém? Amém. Então isso tem que ser analisado. Mas a gente chega aqui, vê isso, vai para outro lugar, vê a mesma coisa. O que é que está acontecendo no meio dessa geração? O que é que está acontecendo com essa igreja do tempo presente? Só Deus mesmo, irmão. Só Deus. Ah, pastor, ora, meu filho, se você não se submeter a Cristo, se você não se entregar a Jesus, o que vai adiantar orar pela tua vida? Se dentro da pessoa não há um desejo de se submeter a Cristo, e Deus conhece o desejo que está no coração. Acabei de encerrar hoje, graças a Deus, apresentei a igreja e orei pelos demais. Foi uma semana de consagração, apresentando aqui a Deus orações pela vida espiritual da igreja, irmão. Hoje fechamos hoje esse trabalho de oração, apresentando a vida do rebanho no altar do Senhor, rogando pela vida espiritual dos irmãos. Mas, irmão, anime-se de novo. As dificuldades são grandes e às vezes a gente sofre os abates, sabe? Tem hora que é tanta coisa que você realmente não suporta, você não tem força para vir, mas você tem que se lembrar de uma coisa: Jesus estava no meio da tempestade, na última vigília da noite. Os discípulos apavorados, mas Jesus estava onde? Estava lá. Eles não tinham nem esperança de que fossem se salvar, mas Jesus estava onde? Jesus estava lá. Aleluia, Jesus. Olha para mim, eu sou como você. Sou um vaso de barro. Eu venci as lutas que tenho vivido, travado. E quantas vezes, irmãos, chego também no altar só pela misericórdia, mas o Espírito Santo me traz. Aleluia, Jesus. Ainda com essa graça de orar pelos santos. Então, meu amado, o Senhor está dizendo: levanta-te, alegra-te, entenda que não é você o centro das atenções. Não, Deus tem que estar no centro da nossa vida. Ele tem que ser a primícia, ele tem que ser o primeiro. Temos que ter tempo para ele, ou no caso contrário, nos perdemos neste mundo. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Quem está entendendo? Aleluia, Deus. Aí Deus nos salvou e Deus disse: olha essa coisa linda, esse que tudo se fez novo. Uma vida com quem? Com Jesus. Com Jesus. Então, igreja, eu sei que às vezes as pessoas estão enfermas, mas os pais e mães devem ouvir isso também.
filhos vão copiar os exemplos, certo? Copiam, vão observando e vão copiando, e lá na frente vão colocar isso o quê? Em prática. Quando tiver o quê? Adultos, na casa de quem? Do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas tudo que se planta, se colhe. Então o Senhor está falando, persevere, você não persevera para entrar em seus negócios, persevere para chegar na casa de Deus também. Persevere para estar na casa do Senhor unido com os irmãos. Persevere para estar aqui dando glória a Deus e aleluia, juntos com uma família santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Persevere por chegar, porque Jesus vem falou nos últimos dias, era necessário perseverar. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então a justiça, esse texto é tão rico, viu, irmão? Eu estou no primeiro versículo, versículo 18, você percebeu? Se fosse explicar esse texto, a gente ia passar a noite toda aqui só para explicar esse texto a você. A grandeza, a relíquia que é esse texto bíblico. Aleluia, glória. Amém? Mas vou fechar aqui porque a hora já chegou. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. O que é que há na cruz? Na cruz também há justiça. Quem disse isso, pastor? Que justiça há na cruz? A justiça de Deus foi manifesta na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida Eterna. Aleluia. Oh, glória. E de quem provém isso, pastor? De quem provém esse projeto, este plano? Do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E ele diz: todo aquele, olha bem, o Evangelho é pregado a todas as pessoas, mas só os que creem em Jesus, só os que reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus, como aquele a quem Deus enviou, e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, estes são os que nascem de novo, e são estes que vão desfrutar de uma eternidade com Deus vivo para sempre. Aleluia, Jesus. Eita Deus! Somos salvos? Quem aqui se sente salvo? Aleluia, Jesus. É preocupante, viu, irmão? Tem poucas pessoas, mas dá para ver que você não está com tanta certeza da sua salvação. Aleluia. Você tem certeza que é um crente salvo? Aleluia, Você tem Jesus. certeza que Jesus te salvou? Glória! Pois é, precisa ter convicção. Paulo disse: mas nós que somos salvos, o Evangelho para nós é poder de Deus, e salvação para todo aquele que crê. Você sabe, irmão, que a gente só tem salvação porque Cristo fez por nós, porque Cristo se doou por nós, realizou a obra salvífica, pagou o preço que era cobrado, derramou o seu sangue puro, aleluia, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E temos a salvação por quê? Porque cremos nele e naquilo que ele fez por nós. Você crê? Aleluia, Então, Jesus. se você crê, você é lavado e remido, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você se guarda para o seu Senhor, porque você sabe que o seu Senhor é santo, o seu Senhor é perfeito, o seu Senhor é vivo, é puro, é fiel, é todo poderoso. Você sabe e entende que Ele é seu Senhor, e você deve se guardar para Ele e servi-lo de todo o coração. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Oh, glória! Aleluia, Jesus. Caiu aqui, irmãos. Microfone, coitado, para não sofrer lá, querido. Aleluia. Deixa eu deixar aqui. Então, que o mundo não entenda o que está sendo falado é compreensível.
Mas o cristão não entender que precisa da presença, que precisa de Deus e que precisa honrar a Deus e obedecer a Cristo. Aleluia! Está entendendo? Por que nós temos sofrido tanto? Por que Deus abalou tanta figueira? Deus tem abalado figueira por cima de figueira. Você já viu? Aqui é do lado eles vão dar um abalo. Aí vem a aprovação para a fé. Aí quantos desabam? Quantos caem? São muitos, irmãos. E nós temos que vigiar para não cair também. É arroxo. Por quê? Porque as pessoas pensam que Evangelho, Reino de Deus, ei, é aqui. Reino de Deus é posição. Reino de Deus é ouro, é prata. Reino de Deus é estado. Reino de Deus, sabe? Irmão, algumas pessoas têm esse pensamento. Aí se dedicam, pega a vida delas e dão completamente aos projetos delas. E esquece de quê? De servir a Deus e de ter um relacionamento com Deus diariamente. Aleluia. No seu dia a dia. Vou dar só um exemplo para a gente fechar. Daniel, o profeta Daniel. O homem era estadista, era um administrador de cidades, rei, tinha muito trabalho no seu serviço para ser realizado, mas ele tirava 3 horas por dia, três vezes ao dia, ele orava. A quem? A Deus. É o que? Mesmo sendo algum governante, mesmo tendo responsabilidade com outras pessoas, mesmo servindo a um rei ímpio que não crê no Deus dele, ele tirava o tempo do Deus dele e era sagrado 3 vezes ao dia. A igreja de hoje, não sei se está acontecendo com você, quando a gente pergunta para a igreja de hoje o que é oração, ela faz assim: a igreja está orando, aí vai. O que isso quer dizer? É um sinal de que a igreja não está falando com Deus. Como podemos andar pelos caminhos dele se não tivermos a condução dele, a direção dele? Amém? Amém. Como é que vamos andar nesse mundo de trevas sem a luz do Senhor? Aí o outro diz assim: ore por mim. Eu vou orar assim, que é nosso dever orar um pelos outros. Mas tem situação que só muda quando você desce o seu joelho. Tem situação que Deus só responde quando você ora. Porque a mesma liberdade que um pastor, que um apóstolo, seja profeta, seja evangelista, missionário ou missionária, tem de orar, tem um cristão que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de orar também. A mesma porta está aberta, meu irmão. Aleluia, Jesus. Ora na igreja, ora na tua casa, mas ora. É preocupante. Eu sei que só Deus pode dar jeito. Porque a gente não pode, não tem força para isso. Porque senão a gente ia na casa de cada família crente aí e fazer tudo isso. Ora fora o culto. Ora, irmão. Mas não é assim, né? Verdade. Temos que respeitar o direito das pessoas. E é aqui onde mora o perigo. É a mesma coisa que você dá o conselho. Estou orientando você no seu bem. Talvez você não goste do que você está ouvindo. Talvez você não goste. Mas eu tenho um pai que quer o seu bem. E lá na frente você vai agradecer a Deus por um dia ter ouvido esse conselho. Você vai agradecer lá na frente. Não é agora, mas vai agradecer lá na frente. Obrigado, Senhor. Eu precisava ouvir. Eu estava precisando ouvir isso mesmo. Aleluia! Amém? Aleluia, amém, Jesus. Então, queridos, a mensagem da cruz é uma mensagem que exige renúncia,
É uma mensagem que exige que a gente ame, porque Ele nos amou Primeiro. Aleluia, Jesus. Se Deus nos amou primeiro, o que é que nós devemos? Amá-lo. Amém? Da mesma forma, de todo o nosso coração. Se Ele praticou por nós um ato de justiça, e se Ele é a nossa própria justiça, e é por isso que em Cristo nós encontramos o quê? Salvação. Porque por um Ele trouxe condenação, e através de um, que é Jesus Cristo, Ele nos oferece salvação. E aí Deus é justo, meu irmão. Amém? Amém. Guarde bem essa palavra. Guarde bem essa palavra. Não deixe, não despreze, não ignore a mensagem da cruz. Não jogue pelas costas a palavra que você está ouvindo, porque ela não veio em vão e ela não voltará a você. Amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.